No Sermão da Montanha, registrado no Evangelho de Mateus, encontramos um profundo ensinamento de Jesus que aborda a questão da fé, preocupações e prioridades na vida dos discípulos. O tema central desta sessão está ancorado na repreensão de Jesus sobre a pouca fé manifestada pelos discípulos em diversas situações. A discussão se desdobra em uma análise perspicaz sobre a natureza da fé, a confiança no Pai Celestial e a urgência de priorizar as preocupações do Reino de Deus. Ao longo deste estudo, veremos como Jesus confronta a ansiedade, oferece conforto e delineia uma abordagem radicalmente diferente em relação às prioridades da vida. A ênfase recai sobre a confiança no providente Pai Celestial, a busca constante pelo reino e uma compreensão transformadora da justiça. Vamos explorar esses ensinamentos, destacando a importância de uma fé robusta, despidos de preocupações excessivas e firmemente comprometidos com o propósito eterno do reino de Deus. Ensinos de sabedoria. A instrução sobre a prática da justiça foi concluída, e Jesus inicia uma série de provérbios sábios. O primeiro está relacionado a um tema frequentemente abordado por Mateus. A palavra tesouro, tesauros, aparece neste evangelho 9 vezes das 17 que ocorre no Novo Testamento. Pode se referir a riquezas materiais, mas na maioria das vezes indica riquezas espirituais ou divinas. O paralelismo na passagem sugere uma influência semítica e destaca a antiguidade da afirmação. Jesus contrasta os tesouros terrenos, que inevitavelmente se deterioram, com a incorruptibilidade das riquezas celestiais. A expressão no versículo 19, traduzida literalmente como entresourar tesouros, intensifica o valor do tesouro. Os ladrões escavavam as casas terrenas naquela época para procurar moedas que eram comumente colocadas nas paredes ou sob o chão. As coisas que entesouramos revelam aquilo que verdadeiramente valorizamos. O coração refere-se às emoções, à vontade e ao intelecto. Visão clara e visão obscura. Esta é uma das declarações mais enigmáticas de Jesus, pois como as trevas podem ser luz? A palavra claros pode referir-se a ver bem e sem obstruções, o oposto de visão dupla. Também é usada para denotar generosidade. Olhos maus indica cobiça, ganância ou mesquinhez. Aparecendo logo após a declaração sobre tesouros, Jesus está explicando que a pessoa pode depositar tesouros no céu sendo generosa. As trevas sendo mal compreendidas como luz denotam pressuposições equivocadas e julgamentos valiosos. Quão grandes serão tais trevas mostra quão perigosa é a situação. Recordam-se as palavras de Satanás na obra de Milton: mal, sejas tu o meu bem. Se a pessoa persistir em chamar o mal de bem ou o bem de mal, não há esperança de recuperação. Servir a dois senhores. Deus e o dinheiro. Ninguém pode ser escravo de dois senhores. Apenas um será amado, e somente a um o servo estará inclinado a dedicar atenção, especialmente quando os dois são Deus e o dinheiro. Mamon, dinheiro, carrega uma conotação negativa, embora também faça alusão a coisas materiais de maneira neutra. Certamente, o amor pelo dinheiro e sua sedução extenuante são o que Mateus tem em mente. Novamente, as palavras de Milton em Paraíso Perdido, livro 1, nos iluminam. Ao descrever os anjos caídos no inferno que formavam seu capital, ele personifica o vício. Mamon os seduziu. Mamon, o espírito menos sublime que caiu do céu, pois até no céu seus olhares e pensamentos estavam sempre curvados para baixo, admirando mais as riquezas do pavimento do céu, o ouro pisado, do que algo divino ou santo já desfrutado. Em visão beatífica, a referência a amar e odiar é hiperbólica, no sentido de que Deus deve ser amado mais. Isso é verdade, visto que as questões monetárias que se seguem não são intrinsecamente mais
Não se trata de o discípulo odiar o mundo material, mas de evitar o materialismo e amar a Deus acima de tudo. Cuidados e preocupações. Por isso, identifica que a passagem anterior é a razão para esta. Considerando que temos um Senhor bom e atencioso no céu, os discípulos podem ser generosos para com os outros, sabendo que Ele cuidará daqueles que o servem. O verbo traduzido por andar ansioso aparece 7 vezes neste Evangelho. A mensagem consoladora de Jesus para o verdadeiro crente é: não se preocupe. O imperativo presente negativo indica que não devemos continuar permitindo que a preocupação nos domine. O verbo também tem a conotação de esforço ativo. Lucas o utiliza em sua narrativa sobre a ocupada Marta, que estava ansiosa por muitas coisas, perdendo de vista o que era mais importante. Note o uso do verbo andar inquieto para descrever essa ação no versículo 32. Jesus chama a atenção da audiência para os pássaros comuns e aparentemente insignificantes, que, mesmo sem se preocupar com provisões como as pessoas fazem, são sustentados por Deus. Considerando que Deus valoriza os seres humanos mais do que os pássaros, é certo que Ele providenciará o sustento dos discípulos. A descrição de Deus como vosso Pai Celestial intensifica essa garantia. Aqueles que desfrutam da relação com Deus como filhos têm a preocupação e a atenção paterna. Jesus não está justificando a preguiça ou a irresponsabilidade, ao contrário, ele está criticando um tipo de preocupação que surge da falta de fé e que se manifesta em um estilo de vida obcecado com as provisões. O sintoma de pouca fé revela uma doença espiritual que presume e age como se Deus não se importasse ou fosse incapaz de prover sustento. Isso expressa, de fato, uma presunção ateísta, pois a pessoa age como se Deus não estivesse presente e atento. A palavra grega psiche refere-se à alma, mas também se relaciona à vida em geral, embora a palavra seja colocada em paralelo com o corpo. A RC traduz o termo grego belikia por estatura, mas provavelmente aludindo ao envelhecimento ou ao período de vida, já que um côvado de altura seria significativo, enquanto uma hora adicionada ao tempo de vida não seria. Jesus está indicando que a preocupação excessiva não produz benefícios significativos, e a ciência médica tem mostrado que preocupações indevidas e estresse realmente reduzem a extensão da vida. Nos versículos 28 a 31, Jesus apresenta outra razão para a pessoa não se preocupar. Os lírios não trabalham, e Deus os veste esplendidamente. A expressão Salomão, em toda a sua glória, também era mencionada nos escritos rabínicos. As maravilhas das riquezas salomônicas deixavam israelitas e pagãos boquiabertos. No entanto, suas roupas eram trapos em comparação com os lírios vestidos por Deus. Jesus contrasta ainda as flores e relvas de vida curta, mas bem vestidas, usadas como combustível, com os discípulos mais valorizados. O Antigo Testamento expressava o caráter temporário dessas plantas em relação à brevidade da vida, por exemplo. Jesus promete que o Pai fará muito mais por seus filhos. Ele chama os discípulos que se preocupam de vós, homens de pequena fé. A palavra pouca fé ocorre 5 vezes em Mateus, 6 vezes em todo o Novo Testamento. Jesus a utiliza para repreender e corrigir os discípulos. Pouca fé revela ignorância, é ineficaz e cria grande perigo. Neste contexto, a fé é essencialmente confiança. Nos versículos 31 e 32, Jesus proíbe que torçamos as mãos de preocupação, imaginando como sobreviveremos. Ao criticar a preocupação excessiva, Jesus repreende a audiência judaica, porque todas essas coisas os gentios procuram. A implicação é deixar de agir como pagãos. O tempo presente do verbo procurar descreve um estilo de vida. Vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, identifica que a ação pagã é incredulidade em relação a Deus. A relação íntima com o bom Pai Celestial deixa seus filhos certos de que Ele conhece cada uma de suas necessidades e está pronto para agir com amor, provendo-lhes o sustento.
Nos versículos 33 e 34, a palavra primeiro, colocada no início da sentença grega para enfatizar, mostra que o assunto não é se a pessoa deve trabalhar, mas qual deve ser sua prioridade. As preocupações do reino devem vir em primeiro lugar na mente dos discípulos. A força do imperativo presente buscar indica que se trata de uma preocupação e atividade constantes do discípulo. Da mesma forma que os pagãos consomem todo o tempo buscando segurança financeira, os discípulos promovem constantemente o reino acima de tudo. A causa do reino é a nossa paixão. Quando esta prioridade é estabelecida, segue-se a provisão do reino. A meta do reino é a justiça. Jesus redefine radicalmente a justiça, dizendo que é mais do que justiça legalista. A justiça de Deus leva em conta o perdão e a absolvição. Oferece misericórdia quando não é merecida, até aos maiores ofensores. O mundo acha escandaloso tal marca de justiça. Este estilo de vida, buscando a justiça do reino, constrói sobre a bem-aventurança apresentada por Jesus no início do sermão. Bem-aventurados os que continuamente têm fome e sede de justiça, ele prometeu que eles seriam saciados. Vemos que esta abundância também inclui provisão física. O discípulo recebe o mandamento de não se preocupar com o amanhã. Estabelecer o reino só pode ser feito hoje, amanhã não é prometido. É no presente, não no passado ou no futuro, que entramos em contato com a eternidade. Cada dia tem dificuldades ou coisas ruins o bastante para nos manter ocupados. Isso não significa que o discípulo não deva fazer planos, até Jesus fazia planos e se orientava para uma meta e destino em Jerusalém. Ao encerrarmos nossa reflexão sobre a importância da fé, confiança e prioridades à luz do ensinamento de Jesus no Sermão da Montanha, convido você a considerar esses princípios em sua jornada diária. Que a compreensão da pouca fé seja transformada em uma fé vibrante e confiante, guiada pela certeza do cuidado do nosso Pai Celestial. Que as palavras de Jesus inspirem uma busca constante pelo reino de Deus, priorizando as preocupações que realmente importam. Ao nos despedirmos, que este entendimento nos conduza a uma vida mais plena e comprometida com o propósito eterno. Agradeço por compartilhar este momento de reflexão e aprendizado. Que a paz e a graça do Pai estejam sempre conosco. Até o próximo vídeo.